Vai falar um pouquinho sobre o assunto de berralá. Berralá significa, a tradução literal seria se assustar. Vou explicar o que quer dizer isso. E o último está escrito, já trouxe isso aqui algumas vezes também, já tocou um pouco nesse assunto em aulas passadas. Hoje eu quero focar mais nesse assunto melhor. Que também está escrito que todo aquele que, está escrito na Gemara, no Talmud, traz o seguinte: todo aquele que conhece, que iloveda vodazará, todo aquele que fica nervoso, fica com raiva, nervoso, é que nem que ele está fazendo idolatria. Porque como assim? Que tem a ver ficar nervoso com idolatria? O que quer dizer Hashgacha Pratit? Providência divina. Tem uma discussão na própria de vários cabalistas sobre como que está escrito que Deus, ele supervisiona, ele controla tudo que tem no mundo, tudo. Ele fez o mundo, ele fez as criaturas, não só isso. De acordo com o Kabbalah, Deus está criando o mundo a cada instante. Não é que Deus criou o mundo uma vez e acabou. Tiveram os 6 dias da criação, e depois de lá acabou. Não, de acordo com o Kabbalah, a Kabbalah prova isso na prática, que todo dia, não todo dia, todo instante, Deus está criando e vitalizando o mundo. Se Deus parar um segundo de vitalizar o mundo, acabou, o mundo vai parar de existir. Então, cada instante Deus está criando o mundo, Deus está vitalizando, está dando vitalidade para o mundo. Está dando energia para o mundo, vamos dizer. E assim também Deus está controlando, ele está supervisionando o mundo cada segundo. Ou seja, tudo que acontece é providência divina. Tudo que acontece no mundo, se uma folhinha cair da árvore em tal instante e essa folhinha caiu em tal lugar, é porque Deus queria que assim fosse. Deus queria que essa folhinha caísse nesse centímetro, não nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, nem mais para frente, para trás, exatamente ali. Tem discussão na vários cabalistas se a providência divina é só para o ser humano, ou seja, o que acontece com os animais, com as folhas e tudo isso, não é providência divina, que acontece a cada instante, mas a opinião mais recebida, vamos dizer, na Kabbalah, e assim a opinião que traz na Hassidut, que não, tudo que acontece no mundo, cada coisinha mínima que acontece no mundo, é providência divina, porque Deus quer isso. Então, assim, se acontecer uma coisa boa, acontecer uma coisa ruim, Deus queria isso. Nada é o acaso. Deus está controlando o mundo. E não é só isso. Tudo que acontece no mundo, está escrito que é que nem um machado na mão do lenhador. Como assim? O machado, ele pode decidir alguma coisa? Ele pode decidir se ele quer cortar mais madeira, mais árvores ou não? O machado não decide nada. Ele é só um instrumento do lenhador. O lenhador pode usar ele para que ele quiser, um instrumento. Assim também. Tudo que acontece na nossa vida tudo que tem no mundo são instrumentos de Deus, de Hashem. Então, por exemplo, o que eu quero chegar com isso? Primeira coisa, a gente tem que saber, a gente tem que ter bitachon, confiança em Deus. Confiança em que tudo vem de Deus. Tudo que acontece no mundo, somente um instrumento de Deus. Deus mexe isso aqui para cá, isso aqui para lá. Agora a pessoa, infelizmente, perdeu dinheiro. Deus mexeu um pauzinho lá em cima. Os instantes que ele quiser, ele faz você conseguir dinheiro de novo. Veja, essa pessoa agora está no nível que todo mundo fala para ele que é impossível ele se reerguer. Não tem como. Não, Deus mexeu para cá, mexeu para lá. Primeira coisa. Então a pessoa tem que ficar mais tranquila. Ele sabe que tudo vem de Deus. Deus quer o bem da pessoa, quer o nosso bem. Então pode ser que agora ele mexeu o pauzinho para cá, mas depois ele vai mexer de volta e vai ficar tudo bem. Mas ainda, aqui ele traz um assunto maior, que traz da Hassidut, principalmente no livro aqui do Tânia, fala o seguinte. Ele traz um caso que aconteceu com o rei David. O rei Davi, famoso rei Davi, estava fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matar ele. E enquanto ele estava fugindo do rei Saul, tinha um grande sábio da época, se chamava Shimi Ben Gerá. Era um grande sábio da época, era um dos sábios do Sanedrio. E, por algum motivo, ele estava apoiando o rei Saul em vez de apoiar o rei Davi.
devia ter algum motivo, alguma coisa. Ele estava errado em apoiar e não apoiar o rei Davi, mas ele devia ter um bom motivo, devia achar que isso era o certo. Estava apoiando o rei Saul. Na hora que ele viu o rei Davi fugindo do rei Saul, o Shimi Ben Gerá, ele viu o rei Davi fugindo do rei Saul. E na hora, ele começou a amaldiçoar o rei Davi. Começou a dar maldições para o rei Davi, falar coisas feias para o rei Davi. Naquela hora o rei Davi já era considerado rei, uma parte do povo judeu. Na hora que viram isso, os soldados do rei Davi que estavam junto com eles falaram para ele, para o rei Davi, mata ele, esse homem ele merece pena de morte. Ele como fala isso? Ele está amaldiçoando o rei, que merece pena de morte. E aí o rei Davi falou o seguinte, ele falou uma coisa que já aprende uma grande lição disso, ele falou, Hashem Hamar Lokaled, ele falou, não é ele que está me amaldiçoando, Hashem falou para ele me amaldiçoar. Como assim, ué? Deus está amaldiçoando ele? Hashem falou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Não, é o Shimi Ben Gerá que está falando. O Shimi Ben Gerá que está amaldiçoando. Que história é essa que Deus falou para ele? Então, na Kabbalah explica o seguinte, na Hassidut principalmente, ele traz isso, que o Shimi Ben Gerá era só um instrumento que Deus usou para Davi escutar aquilo. Davi sabia que aquela maldição, Deus queria que ele escutasse aquelas palavras, por algum motivo. Deus queria que Davi ia escutar aquelas palavras. Se não fosse dessa pessoa, do Shimi Ben Gerá, ia ser de outra pessoa. Deus queria que ele escutasse aquilo. Agora, o Shimi Ben Gerá, ele tinha o livre-arbítrio de amaldiçoar ou não. Aquela maldição, o rei Davi tinha que escutar de alguém. Ia escutar de alguém, não faz diferença se quiser. Deus, então ele, da hora, o rei Davi, ele fala o seguinte, ele fala, chama Mara Locané, não é, por que eu vou ficar nervoso? Vou ficar nervoso com o Shimi Ben Gerá? Não é ele que está me amaldiçoando. Deus queria que eu escutasse essas palavras. Então eu vou ficar nervoso? O quê? Não tem para quem eu ficar nervoso. Assim também, a gente sabe tudo o que acontece. Se vezes que discuta, alguém fala uma coisa feia pra gente. Alguém foi lá e falou uma coisa que, até uma coisa certa, mas uma coisa que magoou a gente. E a gente fica mal, não porque a pessoa falou a coisa errada, assim a gente fala, poxa, o que ele acha que ele é para me falar isso? Mesmo que ele está certo, mas quem ele acha que ele é? Ah, ele me humilhou, ele isso, ele aquilo. A gente fica nervoso, a gente tem que saber que não. Deus queria que acontecesse aquilo. Deus queria que escutasse aquelas palavras. Ah, não precisava ser daquela pessoa, podia ser de outra pessoa. Mas sim, aquela pessoa, ele é só um instrumento que Deus usou para chegar aquelas palavras no seu ouvido. Ou alguém faz uma coisa para você. Ah, um cara veio lá e roubou o seu dinheiro. Fica nervoso. Ah, culpa não pode ser, não sei o quê. Óbvio, o cara que roubou, ele vai ser castigado. Deus vai castigar ele, etc. Mas Deus queria que você perdesse dinheiro. Aconteceu uma coisa que você não esperava, aconteceu uma tragédia, pegou fogo, você perdeu tanto de dinheiro, uma loja, sei lá o que aconteceu. Aconteceu uma coisa ruim para você, a gente fica triste, fica, poxa. Ou mais ainda, tem vezes que a gente planejou, fez um planejamento, eu vou fazer isso, vou ganhar tanto, e depois disso eu vou comprar aquilo, vou fazer aquilo, a gente planeja tudo. E quando a gente vê que não acontece do jeito que a gente estava planejando, a gente fica nervoso. Fica estressado, ou quando a gente não só o que a gente vê, quando a gente vê que não está indo do jeito que a gente queria, está no meio do caminho, a gente começa a ficar nervoso, estressado, chateado, poxa, por que aconteceu isso? Por que aquele cara fez aquilo, aquele cara fez errado, aquilo, isso? Então, calma aí, por que você está nervoso? Por que você está estressado? Você acha que é culpa daquele, de fulano, culpa de outra pessoa, daquele? Não. Deus queria que acontecesse isso. Aquela pessoa, pode ser que uma pessoa fez uma burrada, vamos dizer, mas Deus queria que acontecesse isso. Aquela pessoa foi um instrumento. Então, se o cara vem e fala uma coisa feia para você, você vai começar a xingar o cara de novo? Você está errado. Ah, mas ele me xingou. Sim, mas não era ele que te xingou. Deus queria que você escutasse aquelas palavras. Por quê? Deus tem seus motivos. Nem sempre você vai saber. Tem vezes que sim. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: tudo que acontece está no controle de Deus.
Hashem, Ashgaha Pratit e providência divina. Cada coisinha mínima que acontece.